Olá, tudo bem? Me chamo Márcio. Estou passando aqui para lhe deixar uma palavra da parte de Deus. Quero neste momento fazer algumas leituras bíblicas e oro ao Espírito Santo para que ele te dê o entendimento, a compreensão, o discernimento da palavra. Porque veja bem, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. E ela é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então eu tenho certeza, por ela sim ser apta, discernindo o pensamento, sim, neste momento ela está discernindo o teu pensamento, neste momento ela está discernindo a intenção do seu coração, creio que ela falará contigo. Quando a Bíblia diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela fala sobre a parte espiritual, aquilo que é espiritual, e ela fala sobre a parte física, aquilo que é físico, aquilo que é biológico, aquilo que é apalpável. Mas sem mais delongas, eu quero ler para você, dar início, tá? Estou com a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, por isso que eu estarei cabisbaixo aqui. Eu quero dar início na palavra, onde o título diz, a parábola do rico insensato. Tá? Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas, versículo 20, perceba bem, se atente a esse versículo. Mas Deus lhe disse, louco. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Só até aí. Tem o versículo 21 que diz assim, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Mas se atente ao versículo 20, eu vou repetir. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem é? A pergunta para você que está nos assistindo, a pergunta para mim é, o que nós temos preparado para quem é? Literalmente, se nos pedirem a nossa alma esta noite, tudo aquilo que nós temos feito, para quem será? Como eu te disse, meu nome é Márcio, sou o irmão Márcio, sou presbítero na Assembleia de Deus, mas isso quer dizer que eu estou salvo? É claro que nós somos salvos por meio da fé, porém a fé ela produz obras. Fé sem obra, ela é morta. Que obras tenho eu produzido? Que obras tem tu produzido? O que nós temos produzido? O que nós temos feito para contribuir na obra do Senhor?
Falei versículo 12 de Lucas, né? Quero ler um pouquinho antes. Vamos anteceder aquela passagem. Vamos ler aqui, Lucas 12 ainda, capítulo 4, ou capítulo 12, versículo 4 diz assim: Eu digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho o confessará diante dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, aleluia, Jesus, será negado diante dos anjos de Deus. Amados, estamos vivendo um momento de caos espiritual, de um caos financeiro, de uma pandemia. Muitos estão atemorizados, preocupados, ansiosos, procurando cuidar da própria alma, como nós lemos agora há pouco, preocupados somente com a tua alma. Não importa o seu nível de espiritualidade, não importa a sua classe eclesiástica, não importa o seu grau de instrução, nada disso importa. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida diante do Senhor no meio de tanto embaraço? Será que nós temos amado a Deus, como a Bíblia diz? 2 maiores mandamentos deixam Jesus: amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo maior, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como posso eu ver o meu próximo passando aperto, passando necessidade, angustiado, se sentindo um derrotado, e não me compadecer, não compartilhar daquilo que eu tenho? Mas será que só um prato de arroz e feijão? Será que só uma cesta básica é o suficiente? Vamos lá? Vamos refletir? E se eu vier e der a cesta básica para ele, mas essa pessoa não tem o dinheiro para comprar um botijão de gás, como é que ele vai preparar o seu alimento? Ah, então está aqui o dinheiro do botijão de gás. Mas como é que ele, com uma cesta básica, o dinheiro do botijão de gás, não tem como pagar o aluguel? Ele vai colocar esse botijão de gás, esse alimento aonde, se ele não tem nem onde morar? Se já recebeu a ordem do despejo? Vocês estão entendendo? O tamanho do problema que o nosso próximo tem? E nós muitas vezes vendamos os nossos olhos, ou nos fazemos de cego, para não ajudarmos uns aos outros. Só estamos preocupados com a nossa alma, ajuntando em nosso celeiro, para que a nossa alma venha regozijar, para que nada venha nos faltar. Mas e o nosso próximo? Eu vou ler mais um versículo, eu vou ler mais uma passagem bíblica. Isso eu estou trazendo só para reflexão. Eu passei sexta-feira, eu não aguentei, eu falei com a minha esposa, eu pranteei muito em cima da minha moto. Deixei o meu serviço, estava indo buscar a minha esposa. E, irmãos, eu não sou de falar isso não. Pela misericórdia do Senhor, nós temos ajudado algumas pessoas, tá? Não é só com arroz e feijão não, mas que Deus continue nos abençoando e as pessoas que estão recebendo, e que possamos ajudar muito mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu vou ler para vocês o porquê. Tudo isso daqui vai ficar. Tudo isso daqui vai ficar. Esse celular agora que está gravando esse vídeo, ele vai ficar. Tá? A caneta, o relógio que eu tenho, a roupa, tudo isso vai ficar. O arrebatamento da igreja está para acontecer. O cenário do anticristo já está posto. Nada mais falta. A não ser ouvirmos o suor das trombetas e sermos arrebatados. Ou, se morrermos, o que nós temos feito?
Para onde vai a nossa alma? Muitos crentes, muitos de nós que dizemos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Sim, em nome de Jesus vamos crer dessa forma. Vai chegar naquele momento, olha que interessante. Posso entrar? E o Senhor, Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim. Olha que coisa tremenda. Nunca vos conheci, nunca. Senhor, eu profetizei no teu nome. Em teu nome eu curei. Em teu nome demônios foram expelidos. É legal, sabe por quê? Olha como é que está escrito. Em teu nome. Sabe por que tudo isso foi feito? Porque é no nome de Jesus Cristo que tem poder. Não é, eu não tenho poder, você não tem poder. O poder está no nome de Jesus Cristo. É aí que se manifesta a glória. Qualquer pessoa pode, se ela tiver fé e ela clamar pelo nome de Jesus Cristo. É este nome que tem poder. É isso que nós temos que entender. Nós somos pó da terra. E essa matéria, substância orgânica, ela vai voltar para o pó. Mas e a nossa alma? Há dois caminhos para a eternidade. Há uma eternidade onde é o lago de fogo e de enxofre, onde serão lançados os demônios, o inferno, a morte e todos aqueles que deixaram de servir ao Senhor. E há um portão celestial onde nós atravessaremos e faremos morada com o Senhor por toda a eternidade, para aqueles que foram obedientes à palavra do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. E o mais interessante, voltando naquilo que eu estava dizendo, que o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca! Eu fico imaginando, mas peraí, Senhor, se o Senhor falar que nunca conheceu, e aquelas línguas estranhas que eles falavam? Por quem era dada? É de fato línguas estranhas repartidas como de fogo, dada pela pessoa do Espírito Santo? Pense, reflita você. Eu pergunto para você, eu pela misericórdia do Senhor posso falar e afirmar. Muitos se preocupam, 1 Coríntios, sobre os dons espirituais, os novos dons. Querem o dom de profecia, os dons de cura, os dons de maravilha. Peça a Deus os dons de discernimento de espírito que você vai saber o que eu estou te dizendo. Tem momentos que você vai para um culto, você já vai sentir um choro de açougue. Sabe, eu estou metaforizando, sabe por quê? É carne pura. Deus dá o discernimento, peça. Só que seja maduro o suficiente para você não apontar o dedo no seu irmão, para você não evangelizar, não escandalizar o evangelho, não escandalizar os seus irmãos. Sabe para que Deus dá esse dom? Para que nós venhamos dobrar o joelho e interceder por aquele que está na carne, com sensacionalismo, com seu oba-oba de espiritualidade não tem nada. Não tem nada. Se eu pegar um enfermo para ele e falar assim, enfermo, fica de pé porque você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. É claro que ele vai se animar, é claro que ele vai se emocionar, é claro que ele vai plantear, o profeta falou que eu tenho. Todavia, a epístola de João está escrito que Deus ele responde às nossas orações segundo a sua vontade. Tem pessoas que ele prefere salvar, ele prefere que a pessoa morra naquele leito para que a sua alma esteja salva, porque ele sabe o dia de amanhã. Você sabia disso? Ele sabe que se ele curar a pessoa pode se desviar e morrer sem salvação. E sabe com que Deus está preocupado? Não é com o nosso momento aqui na terra, mas é com a vida após a morte, a eternidade. Eu quero ler para vocês, que estão me assistindo, eu quero ler para vocês Mateus capítulo 6, mas antes, deixa eu pegar o celular do meu filho aqui, porque eu estou usando para gravar. Eu quero ler para vocês também uma história que eu aprendi há muitos anos. E eu não era nem crente, e eu nunca esqueci disso. Tá? Os 3 pedidos de Alexandre o Grande. Isso é um fator histórico, não está na Bíblia, é um fator histórico. Olha que coisa. Vou ler para vocês rapidinho. Perto de morrer, Alexandre o Grande, dá para ler aí? É o que eu estou lendo aqui, ó. Tá? Tem a iluminação ali da janela do quarto. Da quarto não, estou no escritório. Vamos lá. Diz assim, perto de morrer, Alexandre o Grande fez 3 pedidos aos seus ministros. Primeiro pedido, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. Os ministros, surpresos, perguntaram, quais são os motivos? E ele respondeu, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quem tem?
Quem que nós lemos lá em Lucas capítulo 12? Quem tem poder sobre a morte? Só Deus, Jesus Cristo. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Para de brigar, para de se matar. Se atente mais à sua família, se atente mais à sua chamada, se atente mais à obra de Deus, se atente em cuidar do próximo, se atente a fazer uma ligação para um amigo, para um colega, para um irmão em Cristo, para um parente que você já não vê há muito tempo, para o seu pastor, para aquele irmão que você via no culto e não vê mais, para o seu colega de escola, de faculdade, procura saber como é que ele está. Aleluia, Jesus. Liga para o seu vizinho. Glória a Deus. Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. Vocês estão entendendo? Você não vai levar nada deste mundo. Ninguém tem o poder e a autoridade sobre a morte a não ser Deus. Eu estava falando, eu vou ler aqui Mateus 6, vai procurando aí. Eu estava falando que eu saí do meu serviço, pranteei a chorar, chorei muito sobre a moto. Eu passei debaixo de um viaduto, não quero dar nomes para que ninguém saiba os caminhos que eu faço. E eu passei por debaixo de um viaduto, parei no semáforo, e foi uma cena emocionante, porque eu vi crianças com seus pais debaixo daquele viaduto, estendendo tendas. Às vezes a gente se preocupa em dar uma cesta básica. Uma cesta básica. E como eu te falei, a pessoa não tem um botijão de gás. A pessoa não pode pagar a eletricidade da sua casa, a Sabesp, a água da sua casa. Às vezes a pessoa não tem casa. Você dá a cesta básica e a pessoa vai cozinhar o arroz e feijão dela da onde? E o lanchinho, e aquele viaduto, ele fica de lá a uns 10 metros do McDonald's. Antes de eu passar pelo viaduto, ainda pensei, vou passar aqui, vou parar, vou pegar uns lanches para meus filhos e vou levar uns lanches para eles. Falei, não vou levar lanche não, hoje nós vamos comer outra coisa. 10 metros à frente, aquelas pessoas ali, muita gente. E eu não aguentei aquela cena, comecei a chorar ali, mas o que eu sozinho posso fazer? Eu posso dar o primeiro passo como eu tenho feito, a minha família tem feito isso. Aí depois eu passei mais uns 100, 200 metros à frente, um outro cruzamento, a mesma coisa. Uma mãe trocando fralda do seu filho numa calçada. O pai da criança brincando com os outros maiorzinhos. Ele fez com a fralda uma bola e tentando fazer uma cesta com o lixo que fica de pendurado no poste. E eu olhei toda aquela cena, ainda emocionado da cena anterior. E só orando a Deus, porque eu sozinho vou fazer o quê? E dei continuidade no meu trajeto para ir buscar a minha esposa. Em uma outra avenida famosa, ao lado do shopping, menos de 30 metros do shopping. Uma mãe deitada com um menorzinho. Outras crianças pedindo dinheiro, ajuda no farol, vendendo balinha, limpando o para-brisa. É muita gente para ser ajudada. É muita gente que precisa ser acolhida, sabe? Eu vejo o Senhor instruindo para que seriam as ofertas, os dízimos e tantas outras coisas. Isso é para todas as igrejas, tá? Por favor, eu não sei nem como é que os meus irmãos vão entender isso. Mas era para ser destinado às viúvas, aos órfãos. Creio eu que se Jesus fisicamente estivesse aqui, fisicamente, não só por meio da fé, mas materializado, ele oraria assim, e seus discípulos seguindo ele por aquelas avenidas onde eu passei. Eu tenho certeza que ele iria olhar assim e dizer assim: estão vendo, discípulos, aprendei-vos. Tudo que você tem é para você compartilhar. Eu olhei para o céu e falei para Deus assim: Deus, eu tenho uma moto, eu tenho um carro,
Eu tenho uma casa, estou pagando ela ainda, mas está aí. Falei, Deus, se o Senhor perguntasse para mim, Márcio, se eu te deixar só com a roupa do corpo, você abre mão de todos os teus bens para que eu possa tirar todas as pessoas da rua? Para que eu possa pôr o alimento sobre a mesa delas? Eu falei, sim, Senhor. Só me deixa com a roupa do corpo. Pode pegar tudo, pode ficar com tudo. Mas eu não quero ver uma pessoa na rua. Eu estou gravando esse vídeo, lá fora está garoando. A temperatura caiu um pouco. Como estão essas pessoas? Eu ontem à noite jantei, tomei um banho quente. Hoje pela manhã me alimentei, minha esposa está na cozinha fazendo almoço. E essas pessoas, como é que estão? Os políticos, o sistema brigando. O sistema brigando. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que por meio dessa pandemia alguns benefícios foi trazido. Sabe qual? O que mais me agrada? Os itinerantes que cobravam milhões para ir pregar nas igrejas. 40 minutos, 1 hora. Enchia a igreja. Cobrando milhões. Na sua BMW, nos seus carros importados, tudo acima de 70, 80, 100 mil reais. Casa, fazenda. Tá? E não são políticos, não. Dessa além dos políticos. Eu sou cristão. Mas a minha fé, ela está em Cristo. Por isso que eu não temo um homem, não estou preso ao homem, eu não estou preso ao ministério, placa de igreja, eu estou preso. Assim como Paulo falava, eu também falo, eu estou aprisionado no Evangelho. Eu estou aprisionado em Cristo. O sangue que corre nesta veia, esse fôlego de vida, esse ar que eu respiro vem de Deus. Porque no dia que Deus falar, Márcio, foi só até aqui, chega. Eu tenho certeza para onde eu vou, a convicção. Eu não vou precisar bater, porque em Lucas 16 há uma diferença entre aquele rico e o Lázaro. O que era cristão e o que não era. É que quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor veio e recolheu. E aquele rico não. Não. Porque os anjos do Senhor vão fazer o que no inferno? Deixa que a morte leva. Eu tenho certeza que atravessarei aqueles portões celestiais. E ainda assim dizendo a Deus, eu queria ter feito mais. Eu queria ter feito mais. O que adianta eu pregar uma coisa e viver outra? O que adianta? A fé, ela gera obras. E Jesus, ele diz que eu tenho que ser o seu imitador, a sua testemunha, através das minhas ações, através dos meus atos, através do meu amor, através dos meus testemunhos. Aí é que as pessoas vão ver Cristo em mim. Aí é que as pessoas tomarão ciência que Cristo verdadeiramente existe. Ele está vivo, que Ele reina. E que ainda hoje, em 2020, Ele tem discípulos que o temem, que pregam e professam o teu nome. Um genuíno e único evangelho. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Eu só estou lendo Bíblia para vocês, tá? A única coisa que eu li foi uma passagem não, foi uma história, um ato histórico, um fato histórico, por uma pessoa que nem cristã não era, tá? Não vou nem falar da vida de Alexandre o Grande. Procurem saber quem foi Alexandre o Grande, que vocês vão entender. Morreu novo. O grande não era por causa da sua estatura física, mas o grande era pelos seus feitos. Ainda que ele tivesse feito muita coisa ruim, mal sabia ele que Deus estava usando em alguns aspectos. Um deles, o grego koiné. Aleluia. Vamos buscar informações sobre Alexandre o Grande. O tempo não para, está passando. Esse vídeo vai ficar muito pesado para eu postar depois. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. A partir do 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajunteis tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz, terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Exclamação, hein? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? É ou não é a vida mais do que tudo isso? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro. Lembra que nós lemos? O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu e você temos ou não temos muito mais valor? E a qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solicito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios se preocupam. Decreto vosso Pai, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, se atente a este versículo, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Reino de Deus é tudo aquilo que Deus tem o controle. Aleluia. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando eu digo aqui, o reino de Deus é tudo aquilo que Deus tem o controle, por favor, não me entendam mal. Porque veja só, você diz assim, eu vou te fazer uma pergunta, Deus tem o controle da tua vida? Tem, tem. Então tá bom. Então como é que você consegue cometer as coisas erradas? Como é que você consegue cometer coisas bárbaras? Coisas que Deus abomina? Quer uma delas? Provérbios diz assim, 6 coisas aborrece a Deus e a 7ª Deus abomina. Abominar é a mesma coisa que vomitar para fora, ele repudia, ele não aceita. Ele não aceita. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre os seus irmãos, joga intriga entre um e outro. E muitos de nós fazemos isso. Se Deus tem o controle da tua vida, e você sabe que na palavra assim está escrito, você não vai fazer isso. Quando a Bíblia diz, se te pedirem para você andar 1 légua, ande 2. 1000 quilômetros, ande 2. Se te derem um tapa na face, conceda o outro. Isso é o controle de Deus. Se você se permite, isso é o controle de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, eu quero ler João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. Olha o que diz. E disse-lhe a mulher falando a Jesus, tá? Mulher samaritana. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher,
Crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, esse é o versículo que eu quero que você se atente. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Se todos nós dissemos e confessamos que nós somos adoradores, então por que o Pai continua procurando tais que assim o adorem? Sabe por quê? Porque o joio cresce com trigo. Sabe por quê? O bode está ao lado da ovelha. O cabrito está ali ao lado da ovelha. Infelizmente, vai chegar um momento que a ovelha ficará à direita e o bode à esquerda. Lembre disso, está escrito. Eu tive fome, eu tive sede, estive nu, estive preso, estive doente. E quando nós nos atentamos a alguns desses, aí Jesus fala assim: e você cuidou de mim. Estive nu, me vestisse, estive com fome, com sede, me deste o que beber, o que comer, estive doente, estive preso, fosse me visitar, fui um forasteiro e me acolheste, me hospedaste. Mas quando deixamos de fazer a um dos pequeninos de Deus, estamos deixando de fazer a Jesus Cristo. Esses são os bodes, são colocados à esquerda. Pense nisso, reflita nisso. Eu comentei sobre cesta básica, mas existem contas. Muitos precisam também de remédios caros. Na cesta básica não vem remédio. Sabia disso? E tem remédios que o governo não dá. Irmãos, eu não posso negligenciar a palavra do Senhor. Eu não posso chegar e postar um vídeo, 30 minutos já de vídeo, e ficar falando que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. É claro que Deus faz. Volto a dizer, segundo a sua vontade. Mas quando você está fazendo a um pequenino de Deus, você está fazendo a Deus. A pessoa que está recebendo, ela vai ver Deus na sua pessoa. Olha que coisa tremenda. Ela vai ver o esplendor de Cristo na sua pessoa. Pensa nisso. Reflita nisso. Eu li sobre adoração, porque eu também quero te chamar a atenção. A igreja está vivendo os últimos momentos aqui na terra, peregrinando por esta terra. Novos céus, nova terra, está preparada para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você ainda não é um adorador, se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, ainda há tempo. Louco! Quem disse isso foi Deus. E disse Deus, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem é? Para quem é? Deus, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, 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 tanto. Mas, irmão Márcio, os meus pecados, eu vivo em adultério, eu vivo em fornicação, eu sou um bandido, um traficante, um trapaceiro, eu vivo na jogatina, eu sou um alcoólatra, um viciado em droga. Não importa. Deus, Ele te ama tanto. Irmão Márcio, eu usei o nome de Jesus para ganhar dinheiro de forma ilícita.
Eu sou soberbo, eu sou arrogante. Irmão Márcio, eu estava preocupado só com a minha alma. Assim como você leu Lucas 12, juntando tudo no celeiro. Tá aí, alma, agora descansa, regozija a alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmão Márcio, eu quero me arrepender. Pronto, já está arrependido, se você confessou com os lábios. Resumindo, para você que não confessou Jesus, confesse Jesus como seu Salvador, como Salvador da tua alma. Crê nele e tudo mais o fará. Se você que se desviou dos caminhos do Senhor, permita o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua mente, no teu intelecto, na tua alma. Receba o perdão de Deus por meio de Cristo. Reconcilie. Volte à comunhão. Para todos, para você que acredita que estava em comunhão, mas fazendo todas essas coisas erradas, trabalhando de forma errônea, se arrependa. Há o perdão de Deus para você. Depois que passou desta vida, que o fôlego de vida lhe for tomado, não tem mais jeito. O que está na glória, está na glória. O que foi para outro canto, meu amigo, foi para outro canto. Não tem esse negócio de intercessão depois que a pessoa morreu e a alma da pessoa sai de um lugar e se desloca para o outro. Se fosse assim, o inferno estaria vazio. Outro dia, nossa, vai para quase 40 minutos. Outro dia eu estava subindo através a pé, gosto de andar muito a pé também. E eu estava passando próximo a uma biqueira, eu vi duas jovens, não deve ter mais que 16 anos. E eu vim atrás delas, acompanhando elas, e elas, uma comentando com a outra, falou assim, e o fulano, teu namorado, cadê ele? E ela falou para a outra assim, e disse, o meu namorado, fulano, ele foi fazer um assalto junto com o Beltrano. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha o que ela disse. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tudo certo para quem? Para a vítima? Ou para o réu? Para a vítima? Ou para o bandido? Para quem que vai? Quando ela diz assim, vai dar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quer dizer que Deus estava naquele assalto? Pense nisso, reflita nisso. Muita gente faz coisa errada e ainda diz, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu não culpo vocês. É claro que todos nós temos uma parte de culpa, mas o mundo ensina muita coisa errada. E se nós estamos no mundo, nós absorvemos as coisas erradas achando que estão certas. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não temos o achismo. Nós temos a certeza e a convicção. Porque em Cristo tudo é certo. João capítulo 14, versículo 6, diz assim, Jesus Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha que legal, ele fala, ninguém vem ao Pai, a Ele, senão por Ele. Por que eu disse isso? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. E Deus ele te ama tanto, que o versículo central da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Explica para mim esse tal. Ninguém, na sua limitada consciência, conhecimento e sabedoria, tem como explicar que tamanho é esse amor, descrever este amor. Mas a prova que esse amor existe é que Ele deu o seu Filho por nós, por você e por mim. Antes de eu desejar que Deus o abençoe, eu quero orar por você. Por gentileza, curva a sua cabeça, feche os teus olhos e se liga no céu. Pai eterno, querido, amável, bondoso, Deus que amou o mundo de tal maneira, mas Deus que também é juiz. Eu oro a Ti neste momento e eu peço a Ti, por essa pessoa que quer renunciar ao pecado, a vida que está mergulhada no lamaçal, e confia em Ti, confia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se ele estiver agora fazendo a confissão de fé dele, escreva o nome dele no livro da vida. Senhor, aos que foram afastados dos seus caminhos, que se desviaram dos caminhos santos do Senhor, que eles possam receber de Ti o perdão,
Que eles possam ser envolvidos pelo teu amor neste momento, pela tua presença. Que o Espírito Santo venha colocar a alegria daquele primeiro amor no coração deles novamente. Que eles possam ser renovados. Que eles possam ter a vida alicerçada na tua palavra. Senhor, aos que estavam vivendo de maneira hipócrita, medíocre, abominável aos teus olhos, que como filho pródigo possam receber o perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, abençoe-nos, a cada um de nós. Abençoe as pessoas que estão assistindo este vídeo. Abençoe a nós. Eu digo a nós porque eu nunca estou só. Eu sou composto por corpo, alma e espírito. E eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim. E eu estou sentindo a presença de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos anjos a meu respeito. Então eu nunca estou só. Por isso que vocês vão ver sempre eu dizendo, nós, porque eu sempre estou na companhia de Deus. E creio que a presença do Senhor é na minha vida. Que Deus possa, em Cristo, abençoar a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha soprar este vídeo pelos 4 cantos do mundo. Possam levar as pessoas a refletir, a se conscientizarem, que almas sejam salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja a paz de Cristo no teu coração, na tua vida. Que você seja uma testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Que você, pelo poder da palavra, a Bíblia Sagrada, que foi lida, possa ter a sua vida transformada, mudada. Tem um jargão, para finalizar, que as pessoas dizem assim, Deus vai mudar o teu cativeiro. Irmãos e irmãs, repreenda isso em nome de Jesus Cristo. Cativeiro quer dizer aprisionado, prisioneiro. Deus, ele não muda cativeiro. Deus, ele liberta. Em Cristo Jesus, você está liberto. Quando Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz por você e por mim, é para que em Cristo fôssemos libertos e não houvesse mudança de cativeiro. Não é para tirar de uma cela e colocar na outra. Não é para tirar de um presídio e colocar no outro. É para que nós fôssemos em Cristo libertos. Romanos 8, depois vocês leiam. Nós somos filhos enxertados. Nós somos adotados por meio de Cristo. Nós falamos línguas que nem os anjos, nem demônios, nem ninguém, a não ser o Pai, a não ser Jesus Cristo, pode entender a língua dada pelo Espírito Santo. Coisa linda e maravilhosa. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e perdão por tanto tempo que talvez eu tenha tomado com você assistindo este vídeo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.